Ingrid, e a abertura hoje são dois textos. Eu vou estar lendo os dois textos e dando a explicação e nós lembrando desse, é uma época de Advento, a espera, e lembrando, semana passada, o pastor Adriano Gutierrez falou e o Eliseu também mencionou a volta de Cristo, o advento da volta de Cristo. E hoje nós temos o Salmo 58, que nos alerta a certas situações dentro do próprio advento. Mas aí vai para Filipenses, uma forma bem interessante, a alegria. E nós vamos ver isso junto. Eu vou estar lendo o versículo 1 e 2, 58, Salmo 58. E na medida que eu vou falando, a gente vai lendo o Salmo também. Então, Salmo 58, versículo 1 e 2. Falais verdadeiramente justiça, ou falais verdadeiramente justiça. Olhem bem. Ó juízes, julgais com retidão os filhos dos homens. Longe disso, antes, no íntimo, engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Irmãos, Davi, ele coloca esse salmo aqui numa época mais difícil da vida dele. Era a luta dele com o próprio filho dele, Absalão. E Davi reconhece o seu poder dado por Deus como autoridade. E Davi coloca aqui para nós, menciona que as autoridades são instituídas por Deus. E Davi sabia disso, que ele foi instituído por Deus e não pelos homens de Israel. E dessa forma, eles também devem agir de acordo com Deus. Colocado por Deus, deve agir de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos olhando, o Natal é exatamente uma instituição de Deus, não os nossos dias, da forma como nós vivemos. Mas o Natal é algo vindo de Deus, por o nascimento de Jesus. E aí eu quero colocar em poucas palavras, quando Maria diz assim, eis aqui a tua serva. Maria aceita a autoridade de ser mãe do Filho de Deus. A gente pensa, é mãe, tudo aquilo. Mas no fundo, Maria recebeu uma autoridade de Deus para ser a mãe do filho dele. Isso é uma autoridade. E ela defendeu o filho dela. Depois, se a gente olhar a história de Jesus, Maria foi uma defensora de Jesus desde criança. Né? E aí o versículo 3 até ao versículo 6. Vejam o que diz assim. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, vejam bem, é forte, quebra os dentes na boca e arranca, Senhor, os queixais dos leõezinhos. A gente olhando para esse texto do Salmo 58, é exatamente o que o Filho de Deus veio fazer. Tampar os ouvidos da serpente surda. Mas espera, a serpente surda não ouve. Alguém já viu a cobra cega? Né? Ela não sabe nem onde está. Então, é uma coisa interessante que Deus coloca isso para Davi nessa situação mais difícil da vida dele com Absalão. Já? Continuando aí, olhando assim, Davi declara o pronto julgamento de Deus sobre esses poderes humanos. Impressionante como o Natal nos faz lembrar o Advento, que há de vir um julgamento. Nós esperamos isso. Ele não está lá para julgar apenas o que está na balança, que vai para cima ou para baixo, mas ele vai estar julgando exatamente o povo. A criação de Deus será julgada. Nós estamos junto nesse povo criado e graças a Deus em Jesus Cristo nós passamos esse julgamento. E aí continuando,
Olhando agora no versículo 7 e 10, diz assim: desapareçam como águas que se escoam. Ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se como o aborto de mulher. Não vejam nunca o sol. Como espinheiros antes que vossas panelas sintam deles o calor. Tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Olha uma vez, se nós olharmos para esse texto, Davi tem certeza, ele conhece que não tem poder contra os tiranos humanos. Davi conhece isso, não tem poder contra os tiranos humanos, porém espera pela justiça e interferência de Deus. Por isso o Natal, ele representa a espera, porque nós esperamos exatamente a interferência de Deus no mundo. E o homem tirano não tem poder sobre isso. Não é possível. Ele pensa ter poder, ele pensa conseguir fazer as coisas, mas ele não consegue terminar com o seu poder. Por quê? Porque atrás de tudo isso é Deus. Eu hoje ainda falei com o Antônio, nós falamos do nosso tempo, a chuva. Lá está chovendo, lá está chovendo. De repente Natal é para cair geada no oeste de Santa Catarina. Mas é a previsão. A palavra já diz previsão. Mas é Deus quem sabe tudo isso. O homem com o seu poder, ele pode interferir, ele pode fazer as suas façanhas. Mas quem faz tudo certo é Deus. E aí o versículo 11 para nós, que diz assim, bem claro: então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Vejam bem esse versículo 11. Então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Essa é a esperança de que Deus vai julgar a causa do justo. Então, quem é justo? Aquele que é justificado pela fé através de Jesus Cristo. Então, olhando para esse lado, Davi tem certeza da futura alegria para aqueles que confiam no Senhor. Eu releio esse pensamento, irmãos, para nós. Davi tem certeza da futura alegria para aqueles que confiam no Senhor. Aí, olhando um pouco para agora a questão de Filipenses capítulo 4. Abra comigo Filipenses capítulo 4, irmãos. E aí nós vamos ter alguma coisa bem interessante também, que nos vai falar sobre a situação desta alegria, da qual o apóstolo Paulo menciona. E o apóstolo Paulo é a pessoa que conhecia muito bem o Velho Testamento. Olhando para esse lado, para nós, nessa época de Advento, à espera da volta de Cristo, o apóstolo Paulo, ele não ficou feliz que surgiu o cristianismo. Ele achou que ele devia persegui-lo e acabar com essa onda do cristianismo, que era Cristo, o movimento em Cristo, porque ele conhecia muito bem o Velho Testamento. Mas de repente ele percebeu e Deus o fez cair por terra e se encontrar com o próprio Filho de Deus. Algo que no Velho Testamento se esperava, a vinda de Cristo. Só que não perceberam que a vinda de Cristo vinha através de uma criança crescendo entre eles, já? E de repente começa a falar do amor e do perdão, do qual os judeus não queriam. O povo de Israel não queria, porque eles queriam se vingar dos seus inimigos chamados, especialmente os romanos. Tá? Então eles estavam esperando por um rei forte, e não um rei que falasse do amor e do perdão, e incluindo o arrependimento dessa forma. E agora, Filipenses, é uma igreja que teve problemas, lembrando disso,
e sérios problemas de entendimento entre elas. Eu vou chegar logo no Salmo 58 também, sobre entendimento na família de Davi, nesse sentido. Então, do versículo 4 ao 7 diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todos o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não vou entrar em detalhes desse texto, mas havia um desentendimento na igreja de Filipenses. Esse desentenderam. Talvez por ciúmes, ou talvez o outro foi chamado a atenção porque não fazia como deveria fazer. Enfim, as mulheres não se entenderam. Era Sintique e Evódia. E Paulo ficou sabendo dessa discussão. E aí ele coloca essa igreja num topo de servidão a Cristo, mas ele de repente volta e diz: alegrai-vos. Por tudo que já havia sido feito na igreja de Filipos, aí ele diz assim: alegrai-vos, lembrem o ontem, o que tudo já foi feito. Parada aqui para nós, irmãos. Se nós olharmos agora a retrospectiva do ano, estamos no terceiro domingo de Advento, esperando a volta de Cristo. Como era esse ano na nossa vida? Nós podemos nos alegrar? Ou nós não temos motivo de alegria? É uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. O teu ano, o meu ano, nós falamos semana passada que foi um ano nada fácil para várias pessoas em nosso meio. Outros perderam entes queridos, né? E tudo aquilo. E a gente fica perguntando, será que havia alegria ou não havia alegria? Mas mesmo como esses momentos difíceis da nossa vida, olhando o ano que passou e está passando agora, eu tenho certeza que havia alegria no nosso coração. E nós podemos dizer assim: foi um ano bom. Pela fé, foi um ano bom. Lutamos, vencemos, conseguimos. E o apóstolo Paulo diz para a igreja de Filipos: lembrem como foi. E aí eu volto agora para o apóstolo, para Davi. Davi também fez a memória daquele governo que ele tinha, que de repente o próprio filho o queria pegar. E aí, lembrando Filipenses e a vida de Davi, vamos estar olhando nesse lado. Esta alegria, o apóstolo Paulo declara em Filipenses. E por que ele declara? A alegria produz fruto de bondade. Nós temos aqui o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele tem o fruto da bondade. O fruto da bondade. Volta agora a 58, Salmo, e Davi. Davi tinha um grupo de homens que procuraram por ele quando ele começou o reinado e perseguido por Salomão. Ele procurou, Saul, desculpem, não por Salomão, Saul. E aí ele é procurado por 400 homens. Homens decepcionados, homens endividados, homens amargurados, homens tristes e homens que não tinham mais uma perspectiva de futuro. Estavam com muita dificuldade. E eles procuram Davi. E esses 400 homens se tornam os homens fiéis no reinado de Davi. Fiéis. E desses 400 homens disseram para Davi: agora encontramos o lugar aonde podemos pegar Absalão. Eles queriam prendê-lo e matá-lo. Falaram isso para o próprio pai, que era Davi. E quando eles saíram, ele usou uma expressão muito importante, da qual nós temos no fruto do Espírito, que nós falamos a bondade. Aí ele diz assim para eles: mas sejam brandos com meu filho Absalão.
Salmo 58 deduz a iniquidade do homem. E Davi, ele faz uso da palavra brando. A palavra brando, ela tem origem dentro da palavra bondade. E Davi, ele pratica essa palavra. Mesmo sendo perseguido para ser morto pelo próprio filho, para o filho pegar o seu poder, achando que ele deveria ser o governo, e não Davi, que foi constituído por Deus. E muitas vezes nós pensamos também assim, deve ser aquilo que eu quero e não aquilo que Deus quer. Então, a alegria produz o fruto da bondade, e bondade produz alegria. Marquem, irmãos, Natal representa o fruto da bondade de Deus para a nossa vida. E a bondade, ela gera alegria. Por isso, os hinos de Natal, muitos falam de alegria. Olhando para o mundo antigo, a história antiga, quase todos os hinos de Natal falam sobre a alegria. E essa alegria é muito importante. Mas, irmãos, eu quero lembrar aqui agora ainda Filipenses. Quando Paulo diz, alegrai-vos, outro lhes digo, alegrai-vos, era para eles terem o fruto da bondade na vida deles. Mas o fruto da bondade, irmãos, em nossa vida, ele só é possível acontecer se estamos livres de rancor, estamos livres de amargura, estamos livres de raiva, estamos livres de insatisfações. Isso tira de nós a alegria. E o cristão, ele pode ter Cristo como o exemplo, o verdadeiro exemplo. O que é que Jesus falou na cruz? Quem lembra? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que. Era o momento máximo deste amor, da bondade que produz alegria. E Jesus assumiu o ofício dele em nosso lugar, com bondade sobre o ser humano. Então, isso nos faz esperar o quê? A volta de Cristo. Isso nos faz lembrar o advento em Cristo. É o advento da bondade. E a bondade produz alegria. Curvamos nossas cabeças em oração. Pai Celestial, muito obrigado por estarmos juntos na Tua casa e podemos nos alegrar com a Tua palavra. Sabemos que muitas vezes ela é um desafio e às vezes não conseguimos entender o Teu desafio, mas nós sabemos que pelo poder do Espírito Santo, Tu nos dás realmente o entender daquilo que Tu queres em nossas vidas. Mas, sobretudo, queremos Te agradecer que podemos esperar em bondade a Tua volta, porque a Tua bondade em nossas vidas produz alegria. Assim, ó Pai, nós possamos estar livres de qualquer contenda, livre de qualquer problema, livre de qualquer amargura ou rancor em nossas vidas, que possamos estar prontos para a espera da Tua volta. Abençoe-nos hoje à noite. Abençoe-nos com o louvor. Abençoe-nos, Senhor, também ao ouvirmos a Tua palavra. E abençoe-nos juntos para podermos dizer, Tu és o nosso Deus, um Deus em Cristo Jesus, que veio nos salvar. Nasceu para nos salvar, nasceu para morrer, mas nasceu para ressuscitar e nasceu para voltar, para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Louvor.